Nosso objetivo hoje aqui é fazer uma apresentação do nosso produto e formalizar a parceria entre a Softwell e a BKS, né, o senhor Heriberto, que a partir de hoje é o representante do Maker aqui na região. Nesse momento eu quero convidá-lo, né, para fazer os agradecimentos necessários a vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao evento. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui, os amigos e as empresas que estão aqui hoje para ver essa nova ferramenta. E quero dizer que a BKS está abraçando esse trabalho, essa ferramenta, né, por já ter adquirido a ferramenta. E quero desejar a vocês hoje um bom evento aí e que o Magnus, né, consiga esclarecer as nossas dúvidas aí hoje à tarde. Obrigado. Perfeito. Bom, meu nome é Magno Queiroz, está no slide aí, nos contatos, no e-mail. Tem como baixar só um pouquinho? Fala o volume disso aí. Os contatos estão aí. Atualmente faço parte da diretoria de pré-vendas da Softwell, no qual eu sou o próprio diretor. O nosso objetivo hoje é apresentar o produto para vocês, nosso produto que é o Maker, porém a gente vai dividir a apresentação em duas etapas. A gente vai fazer uma apresentação institucional e conceitual, onde a gente vai mostrar o produto somente do meio da apresentação para frente. No início a gente vai somente mostrar a empresa, alguns cases de sucesso e conceituar de fato, formalizar o conceito do Maker para que a gente tenha uma apresentação prática um pouco mais focada. A agenda da apresentação vai ser basicamente essa. A gente vai falar do conceito do produto, a gente vai falar do Maker, características do Maker, logo em seguida alguns cases de sucesso, alguns prêmios que foram conquistados conquistados pelo Maker ou com softwares escritos em Maker. Vocês vão ver que são muitos prêmios, principalmente na área de governo. A gente vai falar um pouco da empresa, como é que funcionam as políticas de canais, como a empresa está pulverizada no Brasil, inclusive fora do Brasil. E por fim a gente vai fazer uma apresentação prática. A apresentação prática é o desenvolvimento de um software junto com vocês aqui. A gente vai desenvolver uma aplicação junto com vocês, ok? E como a gente sabe que desenvolver software é algo muito rápido, muito simples de ser feito, então essa apresentação começando agora às 2h30, eu imagino que até às 23 horas já deva ter acabado. Obviamente é brincadeira, a gente não vai ficar aqui até às 23 horas. Vocês vão se surpreender com a velocidade e com o tempo, né? E a facilidade que vai ser desenvolver a nossa aplicação em Maker, ok? A qualquer momento, vocês podem interromper para fazer perguntas. A qualquer momento, não tenham vergonha de fazer isso, ok? Será que foi o que aconteceu? Bem, isso é de propósito, tá, gente? Fiquem tranquilos. Vocês assistiram, acho que teve uma reportagem, tem uns 2 ou 3 dias, sobre Steve Jobs. Ele estava apresentando o iPhone 4 e ele passou pelo mesmo constrangimento que o Bill Gates passou há algum tempo atrás, quando foi lançar o Windows 98. O Windows 98 é clássico, né? A famosa tela azul do Windows 98. A gente fez uma reprodução aqui da tela azul. Mas, na verdade, o nosso objetivo é mostrar, principalmente para o pessoal de negócio, para o pessoal que é leigo em tecnologia, em linguagens de programação, é mostrar que por trás de toda a beleza plástica de um software sempre tem uma linguagem de programação como essa, né? Para se escrever um sistema, para se escrever um portal, um site, uma ferramenta qualquer que seja de tecnologia, sempre é preciso utilizar uma linguagem de programação como essa que vocês estão vendo aí. Mas será quantas linguagens de programação existem no mundo, né? Segundo o Google Directory, eu fiz essa pesquisa há uns 2 anos, pouco menos de 2 anos, são mais de 4.500 linguagens de programação que são vivas, estão ativas, fora as linguagens que entram no mercado e são abandonadas. Então, primeiro, é muito complicado para os profissionais de tecnologia estarem atualizados tecnologicamente. Eu, por exemplo, desconheço algum profissional que consiga dominar mais de 30 linguagens de programação. Tem alguém aqui hoje que consegue dominar bem 30 linguagens de programação? Imagine 4.500, né? É praticamente impossível. Mas esse não é o ponto de vista principal, né? Se a gente for pensar em negócio,
O principal ponto de vista são para as empresas. É muito caro para as empresas estarem atualizadas tecnologicamente. Imagine que para cada tecnologia nova que é lançada, a gente precisa jogar fora o que tem pronto e reescrever. E aí lança-se uma outra tecnologia, daqui a 5 ou 6 anos a gente joga fora de novo para reescrever. Então é um trabalho muito enorme e a gente percebe que os nossos sistemas estão acoplados à tecnologia. Os nossos sistemas não têm vida própria. Se eu implemento um sistema em Delphi e o Delphi para de funcionar, ou é descontinuado, ou é abandonado, ou não é mais a tecnologia da moda, eu infelizmente vou ter que reescrever o meu sistema, porque ele não tem uma vida própria. Eu preciso reescrevê-lo na tecnologia alvo. Isso é um problema clássico da tecnologia e implica muito em custos e tempo para as empresas, ok? Muitas empresas não utilizam tecnologia ou utilizam muito pouco tecnologia por conta disso, por conta do custo e do tempo que se é perdido para se desenvolver ou redesenvolver aplicações. Quando a gente pensou em criar um produto há 10 anos atrás, a nossa ideia era criar um produto que não fosse um produto como esses aqui que vocês estão vendo. Nossa ideia era criar um produto um pouquinho diferente. E vocês vão ver que de fato a gente fez um produto bem diferente, ok? Mas para criar o produto, a gente fez uma pesquisa de mercado para compreender como é que se comporta o mercado de projetos de software, ok? A gente tomou como base o instituto de mais credibilidade no mundo, que é o Gartner, né? E eles dizem o seguinte para a gente: dos projetos de tecnologia, 40% geram retrabalho, 54% estouram orçamento, 66% são projetos que vão falhar, né? Uma estatística interessante. Os projetos de software, 66% são um sucesso e 90% atrasa, né? Isso é muito comum. Nós que somos da área de TI sabemos que é muito comum a gente prometer um sistema em 2 meses e entregar em 6 meses. Isso é normal para a gente, mas para o cliente não, para o mercado não. Então, o que a gente consegue extrair desse slide, né? dessas informações que o Gartner passa para a gente? A gente tem muito desperdício, a gente joga muito dinheiro no lixo desenvolvendo aplicações. Mas qual é a causa desse problema? As pessoas são incompetentes, as ferramentas não são boas, os processos não são bons? Porque para eu criar um produto diferente, um produto que resolva esse problema, eu preciso saber qual é a causa. E com certeza não estão nas pessoas e também não estão nos processos. A gente precisa entender o motivo que faz com que tenhamos tantos desperdícios em projetos de software, né? O mais fácil, o mais natural é colocar a culpa no programador, dizer não, o programador que não sabe desenvolver, o programador que não é bom. A gente sabe que a culpa não é dele, né? A gente sabe que a culpa não é dele e a gente vai descobrir por que a culpa não é do programador, ok? Esse é o nosso objetivo. Mas para entender a causa do problema, nada mais justo do que fazer uma retrospectiva, né, sobre a evolução da tecnologia ao longo do tempo. E dividimos essa evolução em 2 vertentes. A gente dividiu isso em hardware e software, nada mais natural. A tecnologia caminha nessas 2 linhas aí. E o que a gente percebe? Como o hardware evoluiu ao longo do tempo, né? E esse gráfico ele mostra para a gente a lei de Moore. Gregor Moore foi presidente da Intel na década de 70, e ele afirmou que em cada ano o poder computacional das máquinas ele iria dobrar, né? As máquinas ficariam mais potentes, seguindo essa função aí de dobrar para cada ano. Na ocasião que ele disse isso, chamaram ele de maluco. Disseram que ele era uma pessoa insana, porque era impossível dobrar o poder computacional das máquinas em um ano, somente um ano. Percebam que os processadores da Intel acompanham de fato o que ele afirmou lá atrás, em 1970. As máquinas hoje em dia são muito mais poderosas, um poder de processamento muito maior, poder de armazenamento muito maior, e sempre fica a dúvida, né? Então qual é o problema dos projetos de software? Certamente não estão nas máquinas. As máquinas têm evoluído e têm evoluído a uma constante muito positiva. Então a gente faz uma análise seguindo a mesma lógica, fazendo uma linha do tempo, a gente faz uma análise com o software, né? Aqui a gente tem uma foto do meu avô, ele está programando aqui em ENIAC, o primeiro computador do mundo, isso em 1940, e ele desenvolvia algoritmos, desenvolvia sistemas computacionais utilizando uma linguagem de programação binária, ou seja, ele plugava e desplugava cabos, ele fazia jumpers. Essa era a forma de programar este computador, que foi o primeiro computador do mundo, o ENIAC. Desenvolvia sistemas desta forma. Imagine nós hoje desenvolvendo ERPs numa linguagem de programação binária. Seria impossível, né? Então, para nossa sorte, em 1950,
criaram algo que é um pouquinho mais intuitivo, que são os códigos de máquina, né? O Assembly. A gente tem aqui um amigo, o Jairo, que é um programador exímio de Assembly. Mais alguém aqui programa em Assembly? Não sintam vergonha. Programar em Assembly é algo maravilhoso, porque você conversa diretamente com a máquina. Então, para quem é programador, é fantástico. Agora, é nada produtivo. Para desenvolver alguma coisa em Assembly, você demora um bocadinho. Então, o que a gente percebe? A gente subiu mais um nível no formato de codificação. Obviamente, é muito mais fácil escrever algoritmos seguindo uma estrutura como o Assembly, mas isso ainda não é uma linguagem de programação, porque isso não passa por um processo de compilação. Um código escrito em Assembly, ele passa por um processo chamado de montagem, não é isso? Processo chamado de montagem, que você transforma todas as instruções que você escreveu, todos aqueles códigos de mover valores de registrador, adicionar valores a registradores, que são memórias do processador, você transforma tudo aquilo em um código binário. Ainda não é um processo de compilação, é uma forma muito rudimentar de escrever software. Para nossa sorte, o pessoal daquela época trabalhou muito. E em 1954, observe um curtíssimo espaço de tempo, 40, 50, 50, 54. Surge a primeira linguagem de programação, que foi o Fortran. Foi uma linguagem de programação criada pela IBM e foi lançada nesse ano de 1954. Logo em seguida vieram tantas outras linguagens de programação. Só a título de curiosidade, a primeira linguagem de programação idealizada não foi o Fortran, foi uma linguagem chamada Ada, o título da linguagem era esse, mas eles caíram na estatística do Gartner, eles atrasaram, e a IBM se antecipou e lançou primeiro o Fortran. E aí fica uma interrogação, 40, 50, 50, 54, e de 54 até hoje, quais foram as grandes evoluções que tivemos em se tratando de desenvolvimento de software? Vocês concordam que de 54 até hoje a gente escreve o sistema do mesmo jeito? Byte a byte? Caractere a caractere? A gente só consegue escrever um algoritmo dessa forma. A gente só consegue exercer e exercitar a nossa lógica de programação assim, byte a byte. Obviamente surgiram muitas ferramentas, metodologias práticas, paradigmas como orientação a objeto, orientação a evento, próprio MDA, ontologia, tem muitos artefatos que ajudam a gente a ter, de fato, um ganho de performance e consequentemente, redução de tempo no processo de desenvolvimento, mas, obviamente, nada significativo. A gente não evoluiu no formato da codificação. Ela continua sendo estritamente artesanal, sempre sendo feito byte a byte. Pois bem, aqui a gente conseguiu a resposta para o problema apontado lá pelo Gartner, de tanto insucesso. A gente não evoluiu no formato da codificação. E, em 2000, a gente cria um produto que consegue fazer isso, que consegue materializar isso. A gente consegue criar um produto em que, se é possível desenvolver aplicações com uma linguagem de programação visual. A forma de se escrever algoritmos são através de fluxogramas. Essa é a nossa linguagem de programação. Então, por conta da gente utilizar uma estrutura tão conhecida da tecnologia, que são os fluxogramas, surgem muitas confusões a respeito do conceito do Maker. Se o Maker é um gerador de código, ou que o Maker é um framework, ou que o Maker é uma ferramenta de gestão de processo, uma ferramenta BPM. De fato, o Maker não é nenhuma dessas ferramentas. O Maker é um IDE para desenvolvimento de aplicações, ou uma plataforma, vocês vão perceber que é plataforma, porque a gente consegue cobrir várias etapas do processo de desenvolvimento. Então, de fato, o Maker é uma plataforma para desenvolvimento de aplicações com diversas características peculiares, mas a principal delas é possuir uma linguagem de programação 100% visual. E a gente vai mostrar isso para vocês hoje aqui na prática, ok? De fato, gente, é uma quebra de paradigma, é você sair daquele mundo e entrar neste mundo. Mas quando a gente fala de quebra de paradigma, o principal problema encarado é a resistência. Quem não teve resistência em sair do DOS para o Windows? Acho que eu peguei pesado, vocês são mais jovens. Do Windows 98 para o Windows XP, quem não teve resistência? Isso é natural. Mas toda quebra de paradigma, ela consegue trazer para a gente muito mais benefícios do que malefícios. E é isso que a gente vai mostrar para vocês. Vale a pena quebrar paradigma, porque você vai ter uma redução de tempo considerável e uma redução de custo considerável no desenvolvimento de aplicações, ok? Sejam muito bem-vindos ao mundo Maker.
né? Nós temos uma plataforma para desenvolvimento de aplicações, diversas características vão ser abordadas aqui hoje. As duas principais que eu já acabei citando, a ferramenta ela é 100% visual e ela implementa um conceito chamado independência tecnológica. E vocês vão perceber que isso resolve um problema clássico também dos projetos de software, né? O software escrito em Maker ele tem vida própria, ele não depende da tecnologia A, B ou C. Ele independe dessas tecnologias, ou seja, o software escrito em Maker hoje funciona tanto em Java quanto em .NET e, em tese, um software escrito em Maker pode funcionar em qualquer tecnologia. Quando eu digo qualquer, é qualquer mesmo, sem restrições. Vocês vão entender isso um pouquinho mais para frente. Bom, uma grande vantagem do nosso produto é a curva de aprendizado. A gente consegue capacitar um profissional de tecnologia, é claro, um profissional que conheça a lógica de programação, que conheça banco de dados. A gente consegue capacitar um profissional de tecnologia em 40 horas. Então, nada que se compara com tecnologias tradicionais, né? Se a gente for comparar com Java ou com PHP, ontem eu estive em uma reunião à noite com um professor do Senac, não é isso? Senac TI, de Santa Catarina. E ele me disse que o curso mínimo de programação em PHP são 320 horas para o cidadão que se inscreve no curso sair um programador iniciante em PHP. A gente consegue capacitar um profissional em Maker para se tornar um profissional que consiga desenvolver aplicações robustas em 40 horas. Tem alguma mágica nisso aí? Não. Pré-requisito é o profissional ser um profissional de tecnologia, ter conhecimento em tecnologia. Não precisa dominar nenhuma tecnologia em específico. Não precisa saber Java, nem .NET, nem nada. Ele precisa conhecer lógica de programação. Conhecendo lógica, obviamente, ele vai se deslanchar muito bem na ferramenta, ok? Maker resolve um problema clássico dos projetos de software, né, que a gente chama de gap semântico, entre o que o cliente especificou e o que o programador de fato implementou. Aqui a gente tem um exemplo disso, né? O especialista de domínio, ele especificou esse software aqui para ser implementado. O programador pegou toda aquela documentação maravilhosa feita pelo especialista, desenvolveu esse sistema e o cliente, na verdade, ele só queria esse sistema aqui, ok? E por que isso acontece? Nenhum desses envolvidos no processo fala a mesma língua do outro. O cliente ele só entende de negócio. O especialista de domínio é um cara que transita entre negócio e tecnologia, mas ele não é especialista de fato em nenhuma das duas áreas. Me desculpem se a gente tem especialistas de domínio aqui hoje, mas a gente percebe que o especialista de domínio ele nunca vai se especializar 100% no negócio, porque ele acaba desfocando da tecnologia, ao passo que ele também nunca vai se focar 100% na tecnologia. Aí ele deixa o negócio de lado. Então é um cara que fica transitando entre esses dois mundos. Quando a gente fala de uma estrutura de desenvolvimento, de codificação seguindo essa linha aqui, obviamente a gente consegue ter uma estrutura de algoritmos que ele pode ser compreendida por todo mundo que está envolvido no processo. O especialista de domínio vai entender isso aqui, o programador com certeza vai entender isso aqui, inclusive o cliente ele pode entender isso. É muito fácil eu chegar para um cliente, por exemplo, levar um fluxograma e dizer assim, ó, se o prazo for maior que 30 dias, aplique uma multa de 5%. Se for menor que 30 dias, aplica uma multa de 2%. É muito fácil o cliente olhar um fluxograma visual e dizer se aquele algoritmo está certo ou não. Ao passo que se eu levar para o cliente um código escrito em Java, ele não vai compreender nada. E se eu levar para o cliente um código escrito em Assembly, ele vai achar que eu sou maluco. Então, para resolver esse problema, a gente constrói uma estrutura que é muito mais intuitiva, fluxograma. Essa é a forma de escrever o algoritmo aqui, ok? Como é que você pode utilizar o Maker nos seus projetos? Então, a gente tem um exemplo aqui de um desenvolvimento em cascata tradicional e um desenvolvimento seguindo metodologias ágeis, tendo integração, e aí a gente consegue perceber uma característica muito forte do Maker. O Maker não é uma metodologia e nem impõe metodologia alguma. O Maker é uma ferramenta, simples assim. O Maker é uma ferramenta que vai ter aderência em qualquer metodologia de desenvolvimento. Obviamente, em uma metodologia ágil, ele tem uma aderência maior. Por que ele tem uma aderência maior? Porque a gente consegue materializar o que uma metodologia ágil sugere. Por exemplo, eles dizem que é muito interessante fazer protótipo, modelo e implementar ao mesmo tempo em um único ciclo. Mas as ferramentas permitem que eu faça isso? Existe alguma ferramenta em que no momento em que eu estou prototipando, automaticamente já se tem um modelo pronto e ao mesmo tempo já se tem implementação pronta para aquele protótipo? Existem ferramentas que fazem isso?
Existem ferramentas? Sim. O Maker faz isso. O Maker faz isso através de abstração. Então, você consegue construir um protótipo. Ao mesmo tempo, esse protótipo se reflete em um modelo no banco de dados. Então, o Maker cria para você, de forma automática, tabelas no banco de dados, seguindo todos os padrões de normalização do mercado. E, ao mesmo tempo, você já tem a implementação básica das funcionalidades desta tela prontas. O que são implementações básicas? São implementações de inclusão, exclusão, localização e alteração. Quando se constrói uma tela, você vai precisar inserir um registro nessa tela, vai precisar localizar registros, vai precisar alterar registros. E isso já vem pronto, ok? São automatizações, recursos automatizadores que a ferramenta traz, que nos dão muito ganho de performance no processo de desenvolvimento. Mas nesse momento eu sei que vocês ficaram com uma dúvida, né? E se eu já tiver um banco de dados pronto, eu vou poder desenvolver minha aplicação com ele, eu vou ter que criar um banco de dados novo? A resposta é sim, você vai poder desenvolver sua aplicação com o Maker. Só que o processo vai ser um processo inverso, vai ser um processo de engenharia reversa. A gente vai ler o banco de dados de vocês e vai criar essas telas a partir dos bancos de dados que já estão prontos. Então o Maker ele pode funcionar muito bem tanto em um projeto novo, projeto do zero, quanto em um projeto de migração de plataforma. Então você que tem um sistema cliente-servidor, que foi escrito em Delphi, por exemplo, em Power Builder, em Visual Basic, que precisa migrar esse sistema para a web, você não vai precisar reescrever seu banco de dados, você vai usar o mesmo banco de dados, você vai usar a mesma estrutura, ok? Então é bom que isso fique bem claro para vocês. A gente tem um mecanismo também de repositório, que utiliza fortemente a abstração, que nos ajuda a resolver um problema que foi apontado lá pelo Gartner. O mecanismo de repositório nos ajuda a resolver um problema de retrabalho. É muito comum a gente ter que refazer funcionalidades quando está desenvolvendo aplicações. A gente sempre refaz o tempo inteiro, né? No Maker é muito fácil reaproveitar porque é transparente. O que eu quero dizer com isso, com transparente? Você simplesmente clica, arrasta, cola ali e solta no seu projeto. Você arrasta no seu projeto uma funcionalidade que já foi feita em outro projeto qualquer Maker. Quando você faz isso, ele importa todas as funcionalidades que são inerentes daquele objeto, daquela funcionalidade que você arrastou. Então imagine que você tem uma tela como essa aqui, uma tela de aluno, que tem alguns botões, algumas regras de negócio, alguns componentes, obviamente tem uma tabela, ou 2 tabelas, ou 5 tabelas por trás. Quando você arrasta essa funcionalidade aqui no seu projeto, o Maker importa absolutamente tudo vem junto. Então é um mecanismo de repositório transparente. O desenvolvedor, programador, Maker, ele não vai precisar se preocupar em reproduzir situações, em ter que refazer, porque o repositório do Maker é transparente, ok? Tem um outro mecanismo muito interessante de automatização no produto, que é um mecanismo de automatização de documentação, ou documentação automática, como queiram chamar. A gente percebeu que a maioria dos projetos de software não tem documentação, a grande maioria dele. Ou, quando tem documentação, essa documentação ela não é atualizada, ok? Você desenvolve seu sistema lá, seguindo todos os padrões, de forma perfeita. Quando você vai implantar no cliente, o cliente diz, eu preciso que você mude isso aqui, mas eu preciso que você mude para ontem. Obviamente, quando você vai mudar, você não vai voltar na documentação, redigir todos os casos de uso daquela mudança que o cliente pediu, transcrever aquilo com diagrama de classes, com diagrama de sequência, com diagrama de atividades, com diagrama disso, com diagrama daquilo, com diagrama daquilo outro. Você não vai fazer isso. Você vai codificar direto. E a sua documentação vai ficar desatualizada. E com o passar do tempo, o seu sistema já não tem mais nada a ver com aquela documentação que você criou. Então a gente fez um mecanismo que ele automatiza esse processo de documentação através de engenharia reversa. Toda mudança que você fizer no seu sistema, você reprocessa o processo de documentação e a sua documentação sempre vai estar atualizada. A gente sabe que os programadores adoram documentar os projetos, né? Uma sensação assim, fantástica, maravilhosa. Nós desenvolvemos sistemas sonhando em terminar, ele está concordando aqui porque ele deve passar por isso, sonhando em terminar a codificação para ter que documentar, né, aquele sistema maravilhoso que a gente fez, né? Como a gente sabe que isso não é verdade, a gente cria um mecanismo que resolve isso. Esse template de documentação aqui, esse modelo, acabei adiantando o slide. Esse modelo de documentação segue um padrão que foi criado inclusive no Brasil, um padrão chamado Praxis. Ele foi criado na Universidade Federal de Minas Gerais. E a gente pega esse modelo, materializa esse modelo e isso tudo pode ser customizado. Então, se a empresa de vocês tiverem um padrão específico de documentação, vocês podem mudar, porque isso aqui inclusive é um mecanismo que é escrito com
a ferramenta de relatórios do Maker. Né? Todo esse relatório que você está vendo aí é escrito com o próprio Maker. É o Maker sendo criado com o Maker. Ok? Fique bem claro isso também. Um outro módulo muito interessante que nos ajuda em manutenções no software é a matriz de rastreabilidade, né? Um analisador de impacto. A gente sabe que é muito comum a gente fazer alterações em softwares e a gente não ter noção do impacto que aquilo vai ter ao longo do projeto inteiro. Então imagine que você tem um sistema e o seu sistema tem uma tabela lá de pessoa. Dentro dessa tabela de pessoa tem um campo que armazena CPF e CNPJ juntos. Os dois campos, os dois tipos de dados, né, onde a gente chama isso de campo multivalorado, né? Você pode receber dois tipos de valores distintos. E por um motivo qualquer, o seu cliente diz que não quer mais dessa forma. Ele quer que seja, que apague esse campo, que você crie tabelas novas, uma para a pessoa física e outra para a pessoa jurídica. E esses campos de CPF e CNPJ vão estar cada um em sua respectiva tabela. Bom, você fica com aquela interrogação: qual o impacto que isso vai ter no meu projeto? Eu vou precisar alterar quantas telas? Quantos relatórios? Quantas regras de negócio estão lendo informações desse campo eu vou precisar mudar por conta disso? Bom, o Maker resolve isso para vocês. Quando você clica em cima da regra de negócio, ele vai dizer os pontos exatos que terão impacto. Então, se isso tiver impacto em 5 regras, e 5 telas e 5 relatórios, você vai ter noção exata do risco da sua mudança. É muito comum a gente alterar sistemas, né? Lá na Bahia a gente chama isso de chutômetro. Eu não sei se vocês utilizam essa expressão aqui. Mas é alterar o sistema sem ter noção do impacto que aquilo vai ter. E quando você compilar o projeto, parar de funcionar 80% do projeto, porque você não conseguiu enxergar todas as mudanças que iam ter por conta daquilo ali. Esse módulo ele resolve muito isso para a gente, porque ele consegue acabar com esse problema. Você tem o nível de dependências em nível de campos, ok? Isso é bem interessante. Bom, no começo da apresentação eu disse para vocês que um software escrito em Maker ele pode funcionar em qualquer tecnologia. Em tese, né? E eu não estava mentindo. Quando você escreve um software em Maker, ele fica representado nesta camada. E esta camada nada mais é do que XML, um padrão aberto, livre, que todo mundo conhece. Pois bem, existe um outro produto chamado WebRun, que isso pode ser conceituado como sendo um framework, um engine, um motor, como queiram chamar, né? Quando você desenvolve a sua aplicação em Maker, acontece isso aqui, ó. O seu software é acoplado ao WebRun e se transforma num software só, seguindo a arquitetura alvo com que esse WebRun foi escrito. Então, se esse WebRun for escrito em Java, o seu software final vai ser Java. Se esse WebRun que você estiver utilizando for em .NET, o seu software final vai ser executado em .NET. Se ele for na tecnologia XYZ, o seu software final vai funcionar na tecnologia XYZ. Mas observe que o seu sistema não tem acoplamento nenhum ao que está escrito aqui. Ele é independente, ele tem vida própria. Nós vivemos isso há algum tempo atrás. Vocês vão perceber mais claramente quando a gente mostrar o roadmap da empresa. Mas a gente, quando criou o Maker no ano de 2000, a gente não tinha esse software WebRun. Ao invés do WebRun, a gente tinha um software chamado FRun, que era um runner, né, um motor, em camada cliente-servidor. Ou seja, o software escrito em Maker funcionava em ambiente cliente-servidor. Em 2003, a gente precisou migrar todas as nossas aplicações, eram cerca de 35 sistemas, né, uma quantidade bem razoável de sistemas. A gente precisou migrar tudo isso para Java. E num curto espaço de tempo. Eu tinha duas opções. Eu contratava uma carreta de programadores, e mesmo assim ia ser insuficiente para transcrever todos aqueles sistemas que já funcionavam em Delphi para funcionar em Maker, ou eu convertia esse cara aqui, que já funcionava em ambiente cliente-servidor, para web. E assim a gente o fez. Então, em 2003, a gente viveu esse conceito de independência tecnológica na prática. A gente migrou 35 sistemas que já funcionavam na arquitetura cliente-servidor para a arquitetura web sem escrever uma linha de código, sem reescrever, melhor dizendo, uma linha de código. Então isso é bem interessante para vocês, porque eu tenho certeza que daqui a 10 anos as tecnologias que os senhores utilizam já vão estar obsoletas. E seria muito interessante que o sistema de vocês tivesse, com os softwares escritos em Maker, tivesse vida própria. Okay? Sempre fica a dúvida, né, de como é possível fazer um sistema independente da tecnologia que ele é escrito.
Quando você escreve um software hoje, assim como era feito em 1954, como eu mostrei para vocês, você escreve seguindo esse padrão aqui. Escreve aqui, manda compilar, transforma isso em um código binário, bytecode ou qualquer código objeto, como queiram chamar, e ele é executado pela máquina. O que o Maker fez para materializar a independência tecnológica foi tornar o processo de compilação um pouco mais sofisticado. Então, quando você escreve o código em Maker nessa camada, e quando você manda salvar esse mecanismo, esse código que foi escrito, a gente faz um parse, a gente transforma isso em XML, como eu disse para vocês, e um outro parse é feito para transformar isso no código-alvo que será compilado. Só que isso aqui o programador não tem acesso, ele é independente. Da mesma forma que quando você escreve um código aqui, você não tem acesso ao código binário que é criado. Quando você escreve um código aqui, você só vai ter acesso à aplicação final, que é a sua aplicação compilada. Então isso também ajuda a esclarecer a gente um conceito interessante. Um software escrito em Maker, ele é compilado ou interpretado? Fica essa interrogação. Ele é compilado. Ele é compilado. Se escrever um software em Maker, ele vai passar por esse processo aqui de passe, vai ser compilado e ao final você vai ter um arquivo de publicação que pode ser distribuído em qualquer container web homologado para se utilizar o nosso produto, ok? Você vê que não tem muita mágica para se escrever um software. E também sempre ficam dúvidas a respeito da arquitetura, né? Se o sistema é em 3 camadas, se são 2 camadas, se você tem código cliente misturado com código servidor, misturado com código de banco de dados. De fato, a aplicação escrita em Maker é em 3 camadas. O software escrito em Maker segue todos os padrões de projeto e padrões arquiteturais de mercado, a exemplo do MVC. Software escrito em Maker é a camada cliente, nada mais é do que o navegador. Camada de regra de negócio, nada mais é do que os servidores de aplicação homologados, Tomcat, JBoss, WebLogic, WebSphere, são homologados para se rodar aplicações em Maker. E a camada banco de dados é a camada de persistência responsável por armazenar os dados. Então, assim, software escrito em Maker, ele funciona inteiramente em 3 camadas. Todos os conceitos que a gente já conhece, de balanceamento de carga, escalabilidade, tudo isso é aplicável a softwares escritos em Maker, né? Clusterização. Então vocês podem ficar tranquilos em se tratando de performance, a ferramenta é muito boa. Pois bem, nossa empresa ela tem uma outra vertente, que é a vertente de serviços. Nós não somos somente uma empresa de produtos, a Softwell também oferta serviços para os clientes. Mas é característica da Softwell ser uma empresa diferente naquilo que ela se propõe a fazer. Da mesma forma que criamos um produto diferente para se desenvolver aplicações, a gente mostrou para vocês aqui os conceitos e a gente vai mostrar na prática o funcionamento dessa ferramenta, a gente também criou uma forma diferente de prestar serviços para os clientes, ok? Então essa é a motivação, ser com ponto de partida, que é compartilhar o risco da quebra de paradigma, entregando soluções em Maker e oferecendo muita qualidade para o software final entregue, ok? Mas para entender por que a Softwell é diferente, precisamos entender como é que funciona o mercado de hoje, né? O que vocês têm hoje para a gente afirmar que somos diferentes. Então, assim, normalmente, softwares, fornecedores de software, seguem essas 2 linhas. Ou são fábricas de software, ou são software houses, ok? Fábricas de software têm a característica de desenvolver sob encomenda. O ponto de função produzido, ou seja, a unidade de medida de software, ponto de função nada mais é do que unidade de medida que mensura o tamanho do software, produzido ele é muito caro, né? O software tem a vantagem de ser 100% adaptado ao processo da empresa, porém isso demora muito para ser entregue. Mais uma vez a gente aborda que desenvolver software é trabalhoso, então por isso que demora para ser entregue. Não é porque as fábricas de software não têm competência ou talento para desenvolver aplicações, não. É porque realmente é muito trabalho para se desenvolver uma aplicação. Quem desenvolve sabe disso. Bom, como a gente sabe que nem todos os clientes podem seguir por essa linha, o ideal seria ter um software adaptado para cada negócio. A gente sabe que não pode ser assim. Então, alguns clientes optam por utilizar software houses, que são empresas que comercializam produtos prontos, ok? A comercialização do produto pronto ela é melhor porque a implantação é imediata, entre aspas, imediata, né? Você tem um tempo de migrar informações, capacitar os profissionais que vão usar, mas a implantação é quase imediata. Você tem agora, ponto negativo, você tem um produto que ele é parcialmente aderente ao negócio da empresa. Por que isso acontece? É impossível ter um software, ter um ERP 100% aderente a todas as empresas do mercado. Um ERP que funcione bem numa indústria têxtil
em uma padaria. É impossível fazer isso. Então, a gente tem ciência de que o software é parcialmente aderente ao negócio da empresa. Porém, o negócio da empresa ele precisa se adequar ao software. Isso é bom às vezes e na maioria das vezes é ruim. Porque por muitas vezes o processo da empresa é o diferencial. E quando a gente tem que se adequar ao software, a gente pode perder esse diferencial no mercado. Quando você vai customizar um ERP, normalmente é muito caro. Acaba sendo mais caro do que o desenvolvimento de um software por encomenda, se você for customizar o ERP muito fortemente. Pois bem, a Softwell ela entra no mercado explorando o que os economistas e administradores costumam chamar de oceano azul. É um mercado que não é explorado por ninguém. Por que não é explorado por ninguém? Porque a gente consegue desenvolver sob encomenda um software 100% específico para a empresa. A gente tem implantação quase imediata. Por que quase imediata? Como a gente utiliza uma metodologia ágil para desenvolver, a gente tem sprints semanais ou quinzenais. Então, quando você fecha o contrato com o software, a cada 15 dias ou a cada semana você tem software entregue. Que a gente tem na nossa fábrica de software, a metodologia é essa: a cada 15 dias ou uma semana você tem software entregue. Você tem um valor justo ou mais justo para o ponto de função produzido, que torna o sistema mais acessível a pequenas e médias empresas, um sistema sob encomenda. Ou seja, a gente tem a velocidade da software house e a flexibilidade de uma fábrica de software, né? Mas como é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso tendo os 3 pilares para o sucesso aí. A gente tem processos, que é a nossa metodologia ágil, a gente intitula de Maker Express, nada mais é do que uma mudança do Scrum, né? Aquela metodologia tão conhecida como XP e tantas outras. A gente alterou um pouquinho o Scrum e a gente intitulou de Maker Express. A gente tem pessoas, ou seja, nós temos uma equipe extremamente capacitada, extremamente bem capacitada pela própria Softwell, através da nossa universidade corporativa. E a gente tem o Maker, que é um produto. Então, tendo processos, pessoas e produtos, e no caso o nosso produto me dá grande performance no processo de desenvolvimento, a gente consegue entregar soluções na qualidade proposta, no tempo proposto, seguindo aqueles preceitos que já foram ditos atrás. Então esse é um pequeno resumo da outra oferta que a Softwell tem para vocês, uma oferta de serviços, ok? Como eu disse, a gente tem alguns cases que vão ser apresentados, esse é um deles, um projeto chamado Minha Certidão, a emissão das certidões de nascimento do setor público, né, do SUS, através de um sistema escrito em Maker, resolvendo um problema clássico, principalmente no Nordeste. A grande maioria das crianças que nascem no Nordeste não são registradas imediatamente. Você só registra essa criança depois. E aí a gente tem um problema chamado subregistro. Essa criança ela não existe para o governo. Essa estatística de 12,7% é a estatística do Brasil. No Nordeste esse número é um pouquinho pior. E a gente conseguiu resolver esse problema em parceria com a ATI, que é a empresa de tecnologia do Estado de Pernambuco, a empresa de tecnologia pública do Estado de Pernambuco. A gente resolveu esse problema escrevendo uma solução escrita em Maker. A gente, só para vocês terem ideia, o projeto ele estava com 2 anos de atraso e um orçamento de $1 milhão. A gente conseguiu desenvolver essa solução em 4 meses, jogando fora o que estava sendo escrito na tecnologia alta deles lá, em um orçamento de 20% do total. Então, quando a gente fala de redução de custo, a gente costuma abordar esse tipo de redução. Não existir oficialmente, essa ainda é, infelizmente, a realidade de muitas crianças brasileiras sem certidão de nascimento. Mas em Pernambuco, uma novidade está ajudando mães e pais a garantir o documento ainda na maternidade. Bastam alguns passos. Manuela deixa o quarto da maternidade pública e leva Amanda para tirar o primeiro documento. A gente sai daqui já com o registro todo pronto, sem precisar se deslocar de casa para ir ao cartório. O programa que pretende garantir a certidão a todos os brasileiros logo que nascerem começa a ser testado em 2 hospitais de Pernambuco. Cerca de 1.000 bebês já foram registrados. Um esforço para mudar uma realidade preocupante. 12% das crianças do país de 0 a 15 meses de idade não existem oficialmente porque não têm a certidão de nascimento. A criança não registrada, ela não tem acesso aos benefícios sociais, né, nem à escola. O processo é simples e rápido. O CPF e a certidão de casamento se forem casados até o posto de atendimento aqui na maternidade. Os dados são transmitidos em tempo real através do computador para o cartório. Aqui no cartório, o funcionário confere as informações, anota o número da folha e do livro de registros e manda o documento de volta para a maternidade. Os pais esperam entre 15 e
aqui mesmo na maternidade. Agora é só levar para casa. Até em as maternidades públicas do norte e nordeste do país vão adotar um sistema que facilita a vida dos pais e garante a cidadania no berço. Inicialmente o trabalho é junto às maternidades públicas, aquelas que têm convênio, mesmo de entidade filantrópica, que têm convênio com o SUS. Amanda vai sair da maternidade com o documento mais importante, que vale para a vida toda. Pois bem, o software escrito em Maker, vencedor de um prêmio de mais expressivo na área de governo, o prêmio IGOV, governo eletrônico. O governo federal oferece para soluções de TI escritas por órgãos públicos, e esse software foi vencedor do prêmio IGOV 2009, ok? A gente tem um case interessante, Câmara dos Deputados, que aborda muito bem a questão da produtividade. A gente traz aqui informações do BFCUB, o órgão brasileiro, o grupo brasileiro que normatiza a análise de ponto de função, e eles dizem que, em média, a produtividade em Java é de 15 a 20 horas para se produzir um ponto de função. Ou seja, para se fazer um único ponto de função em Java, segundo o BFCUB, a gente demora entre 15 e 20 horas. Pois bem, a gente fez um software na Câmara dos Deputados, a gente tem aqui inclusive um documento público atestando essa prova de conceito feita lá. A gente desenvolveu uma aplicação em 5 horas e 15 minutos, com uma produtividade de 23,8 pontos de função por hora. Observem bem a unidade de medida. Quando a gente fala de Maker, a gente fala de pontos de função por hora. Ou seja, eu consigo produzir mais de um ponto de função por hora. Quando eu falo de Java, eu falo de horas por ponto de função. Eu não consigo produzir um ponto de função em uma hora em Java. Eu demoro 15 horas para se produzir um ponto de função em Java, no melhor caso, né? Obviamente, é uma produtividade extremamente elevada. Se os senhores fizerem uma regra de 3, vocês vão perceber que são cerca de 350 vezes mais rápido que Java. E a comparação ela é bem pertinente, porque esse software ele foi executado ao final em arquitetura Java. Então, por isso, eu sempre comparo com Java. Okay? A produtividade média do Maker são cerca de 60 vezes mais rápido. E por que é diferente disso aqui? 350, 60 vezes. Por que essa diferença? Esse software foi feito em regime de prova de conceito. Toda a documentação já estava pronta. Nossos analistas não tiveram trabalho de documentar esse software. Então, por conta disso, a gente teve esse aumento expressivo de produtividade. Okay? Se a gente fosse considerar um caso normal de um projeto de software que não tem documentação nenhuma e precisa se implementar absolutamente tudo, a produtividade média, isso é medida por nossa fábrica de software, é em torno de 60 vezes mais rápido. Okay? Então, um número que realmente assusta um pouco, e por conta disso a gente vai desenvolver uma aplicação aqui para vocês verem na prática. Alguns clientes da Software, Grupo Debrecht, Volvo, Deloitte, Europa, CPM Braxis, Senac, AB Minas Gerais. Obviamente não cabem todos os clientes no slide, né? Nem 2, nem 3. O Software está com um número bem amplo de clientes, a gente traz alguns. Clientes abordam uma quantidade um pouco maior nesses slides aqui, mas não cabem todos. Vocês podem visitar o site, vocês vão ter acesso a alguns de nossos grandes clientes. A nossa grande aquisição, a nossa última grande aquisição em se tratando de clientes, a gente está fornecendo agora para a Vale, a antiga Vale do Rio Doce. Então a gente tem muito orgulho disso também. Algumas notícias, né, foram vinculadas ao produto. A empresa baiana sai na frente da Microsoft. A revista Forbes escreveu uma matéria muito interessante sobre o nosso produto, intitulada Revolução Digital. O Estadão também escreveu sobre o nosso produto, Gazeta Mercantil, enfim. Muitas mídias foram associadas sobre o nosso produto. A última notícia que eu trago no slide é uma parceria inédita que fechamos com a IBM, e uma parceria um pouco diferente das parcerias tradicionais, como essa parceria só existem 3 no mundo, porque a IBM ela representa a Software, ela vende o software da Software, ela vende o Maker. Normalmente tem muitos parceiros IBM, mas são os parceiros que vendem IBM. No nosso caso é o contrário, né? IBM vocês vão ver um pouquinho mais para frente, quando a gente mostrar como é que está distribuída a software no Brasil, vocês vão perceber que a IBM, a IBM ela vai operar nos Estados Unidos, ela vai representar a software nos Estados Unidos e é a exclusividade delas, ok? Então foi um contrato que a gente fez. Como era de se esperar, a gente também foi avaliado pela mídia especializada, né? E fizeram uma reportagem muito interessante, cujo título
foi da Bahia para a web, né? Web, vocês fazem alusão aí à rede, a típica rede do baiano, aquela rede que o baiano sempre tira aquele cochilo após o almoço, aquela coisa toda. Mas fizeram essa reportagem, da Bahia para a web. Nosso produto foi avaliado pela mídia especializada, ok? E junto com o nosso produto, algumas outras ferramentas foram avaliadas. Talvez vocês conheçam alguma delas. O Delphi for PHP, Instant Rails, Third Rail e o Visual Studio 2008 Professional. Foram as ferramentas que foram avaliadas ao longo de 2008, junto com o Maker. O Maker também foi avaliado. Aqui estão as notas de cada uma dessas ferramentas. O Delphi for PHP, até o Visual Studio, variando entre 8,2, 7,8, 7,6 e 8,3. E o nosso produto baiano, gente, olha para isso, 8,4. Né? A maior nota dentre todas as ferramentas avaliadas no ano 2008. Então isso aqui é uma prova inconteste da qualidade do nosso produto brasileiro. A gente tem muito orgulho disso. Né? Nós somos uma empresa brasileira, a gente exporta tecnologia, somos a única IDE do país, produzida no país, a única IDE produzida no país. A gente tem muita ferramenta de software, a gente tem muito framework, tem muito gerador de código, mas IDE a gente não tem, e o Maker foi a primeira ferramenta criada com esse intuito. Então, para a gente isso é motivo de muito orgulho. Obviamente, alguns prêmios vieram por conta disso, né? Fomos considerados a melhor ferramenta de desenvolvimento web pela própria Infolab, o melhor software 2008 pela CESP. Os prêmios de Gov, esse slide está desatualizado, nós ganhamos em 2008 e 2009. TI Governo 2008 e 2009 também. Então, soluções escritas em Maker alcançaram esses prêmios. Falta um prêmio muito importante aí, que foi o prêmio FINEP de inovação. A gente também ganhou esse prêmio FINEP de inovação. Inclusive, isso rendeu para a gente alguns recursos não reembolsáveis para patrocinar um projeto, que um pouquinho mais para frente vocês vão ver. Fiquem tranquilos que só faltam mais 230 slides até a gente conseguir concluir essa primeira parte, que já está acabando. Isso aqui são algumas fotos de nossa empresa, aí a matriz em Salvador, ok? Um pouquinho da nossa empresa. A empresa tem essa representatividade hoje no Brasil e no mundo. A nossa matriz é Salvador, nosso escritório Latinoamérica em São Paulo, a principal filial em São Paulo. A gente tem parceiros em todos os estados do Brasil, ok? Todo estado tem uma representatividade. Fora do Brasil, a gente tem duas parcerias fortes, uma no Canadá e a outra em Angola. Então a gente atende a grande maioria daquelas construtoras que fazem empreendimentos em Angola. Né? A Softwell fornece muita tecnologia para essas construtoras. A gente tem 2 escritórios próprios fora do país, na Europa, um em Madrid e um outro em Lisboa. Como eu disse, as operações dos Estados Unidos vão ser tocadas pela IBM, então a gente não aborda isso aqui, e isso vai começar a partir desse nosso segundo semestre, o contrato diz isso. Então a gente vai começar a operar nos Estados Unidos a partir do segundo semestre, com o apoio da IBM, ok? Então, algumas notícias, a ferramenta melhor para projetos de eGov, fomos considerados, ok? Pequeno roadmap da empresa, o Maker nasce em 2000, né? Junto com o Maker, o FRun, que era o Runner Cliente-Servidor. 2003 nasce o WebRun, a gente transforma tudo que já tinha ambiente cliente-servidor para um ambiente web, de forma automática. 2007, Maker 2.0, a gente lança o Maker no mercado nessa época aqui. 2005, 2009, a gente fecha o ano com o Maker 2.5. Então, da onde a gente veio, para onde a gente vai? 2010, segundo semestre, a gente lança o Maker Mobile. Esse é um produto que já está, inclusive, patrocinado, como eu disse para vocês, pelo governo, por recursos do FINEP, FAPESB e CIS, recursos da ordem de 3.200.000. Em 2011, a gente produz um outro produto, também patrocinado por esses recursos de subvenção, que é o Maker Runner, uma máquina virtual nativa. Você não vai precisar mais utilizar máquina virtual Java nem Microsoft. Você vai instalar o Maker, vai instalar um software escrito em Maker com uma máquina virtual nativa. Okay? Então, vai ser mais uma outra possibilidade. Você pode utilizar Java.net ou o nosso próprio Runner, porque a gente vai fazer customizações de performance, de acesso à memória, para melhorar e ter um produto novo, ok? Percebam que tinha alguns produtos no roadmap da empresa que estão previstos para 2010, 2011, né? Maker Portal, Maker 3.0, Maker Office.
que vão acabar caindo naquela estatística do Gartner, eles vão atrasar, porque não era para ser diferente, né? A empresa de tecnologia, se não cair na estatística do Gartner, não é de tecnologia. Eles vão atrasar porque o nosso foco principal é a entrega desses produtos que estão contratados e patrocinados pelo governo, ok? Obviamente, mais produtos virão pela frente, isso aqui muda de acordo com tendências de mercado, o mercado quem dita o que nós vamos seguir como linha de trabalho. E neste momento a gente faz uma pausa para esclarecimento de dúvidas que ficaram acerca da apresentação e uma pausa também para um coffee break que está aguardando vocês lá fora. Alguém tem alguma dúvida sobre o que foi apresentado? Pois não. A gente já está com o software tem desenvolvimento, tem até na rua, já que eu tenho gente rodando, né? Já tem todos meus códigos lá, eu faço com isso. Não, eu vou lhe responder. Eu vou lhe responder com uma outra pergunta. Imagine que você tinha todo o seu parque tecnológico. Eu vou esquecer o Maker. Vamos falar de tecnologias que já existem, tá? Você tem todo o seu software desenvolvido em Java, mas o seu cliente, por um motivo qualquer, fechou uma parceria com a Microsoft e ele não quer mais usar nada da Sun. Ele quer utilizar tudo que já foi feito. Melhor dizendo, ele quer que você reescreva tudo que já foi feito em Java para o .NET. O que você faz com o seu código que está em Java? Infelizmente, essa é a realidade. Os projetos de software, como eu disse mais atrás, eles são acoplados à tecnologia, eles não possuem vida própria. O seu software, o seu negócio não tem vida própria. O seu sócio é a tecnologia que você está usando. Ok? E tem algumas tecnologias que são mais injustas ainda. São tecnologias que utilizam runtimes. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você instala o seu sistema no cliente, você tem que vender uma licença do runtime do seu fornecedor. Tem alguns softwares que fazem isso. O cara é seu sócio, eternamente. Então é um negócio fantástico. Mas assim, quando você escreve um software Maker, ele tem vida própria. Obviamente a resposta não é essa. Você não vai precisar jogar tudo que você tem fora e reescrever. Tudo que já tiver componentizado, seguindo algum padrão de componentização. Quais são os padrões? DLLs, web services, componentes com plus. Tudo que já tiver componentizado pode ser reaproveitado. Porque componentização é exatamente um artifício que se tem para interoperar tecnologias. Para fazer com que eu execute um código C++, por exemplo, em um software escrito em Java. A forma de fazer isso é através de componentização. Então, se você já tiver muita coisa componentizada, você aproveita tudo isso. E todo o seu banco, toda a sua modelagem de dados também vai ser aproveitado. O Maker vai ler todo o seu banco de dados e vai criar interface visual para aquilo. Então, é para você fazer isso. Eu tenho um sistema web. Certo. Sim. Alguma coisa para aproveitar? O banco de dados. Só o banco de dados? Só o banco de dados. E dentro do sistema eu posso ter partes feitas em Maker, partes feitas em ASP, por exemplo? Pode. Por exemplo, o software escrito em Maker é web. Então a resposta é muito similar à tecnologia que você usa. Por exemplo, dentro do seu sistema em PHP você não pode ter um pedaço dele escrito em ASP, fazendo uma chamada externa, não pode ser abrindo ali dentro uma página que foi escrita em ASP. Maker é a mesma coisa, você pode dentro do Maker chamar uma funcionalidade externa. Então se tem, por exemplo, uma tela que é muito complexa, você escreveu em PHP e você não quer reescrever aquela tela, você pode ter aquela mesma tela sendo aberta de uma janela do Maker. E aí você também reaproveita o que está pronto. Eu posso ir aos poucos transformando o sistema em Maker. Com certeza. De repente tem que parar tudo. Com certeza. Parar em fecha empresa, né? Quando a gente diz que você tem que jogar fora o código, é que não é possível manter o código que você já escreveu em PHP utilizando o Maker. A gente está querendo dizer isso, entendeu? Mas obviamente você não vai jogar fora. Novas telas, novos recursos já em Maker, então. Claro. Eu vou aproveitar o que eu tenho quando tempo. Perfeito. O encontro será sempre no banco? Não, pode ser um encontro em nível de aplicação. Eu posso ter no Maker a chamada em uma tela escrita em PHP, em ASP. Mas a comunicação pelo banco. Ah, claro, o banco é único. Não, o banco é único. Isso aí para mim já está transparente. Estou considerando que o banco é único. Não comunica por variáveis de ambiente, mas você comunica sempre pelo banco. É porque variáveis de ambiente implica dizer que você está usando o mesmo servidor de aplicações, a mesma instância, a mesma aplicação sendo executada. Por exemplo, se eu tenho duas aplicações Java no mesmo Tomcat, eu não posso trocar uma variável de ambiente entre as duas. E
O ideal é que se troque. Aí você pode ter técnicas para se trocar informações, né? Método GET, POST, enfim, a gente vai ficar discutindo aqui essas tecnologias. Mas é possível também. É possível fazer também, ok? Mais dúvidas, gente? Pois não. Falando em tecnologia embarcada, né? Hoje o Maker é desenvolvido em quê? Qual é a plataforma do Maker está hoje? Hoje o Maker está na versão 2.5.1.55, 60, me lembro. E até a última release da versão 2, o Maker vai ser desenvolvido em Delphi, porque é uma ferramenta cliente-servidor para desenvolvimento de aplicações web. A partir do Maker 3, ele vai ser desenvolvido em Maker. Maker desenvolvido em Maker. Então ele vai ser 100% web. Inclusive eu tenho essa aplicação aqui. Se você quiser, ao final da minha apresentação, eu posso lhe mostrar o Maker desenvolvido em Maker, ok? Tudo que já se faz no ambiente cliente-servidor, você vai ver a gente construindo na web. Então você não vai precisar de mais nada, só o navegador para desenvolver a aplicação. Mas esse projeto do Maker 3, ele está bem lá para frente. Depois do Delphi se perder, Na verdade, o Delphi já está passando por essa situação, né? O Delphi era da Borland, logo em seguida foi vendido para CodeGear, e logo à frente, passou muito pouco tempo com o CodeGear, não sei se foi uma venda, uma divisão que foi feita, e logo na frente uma outra empresa comprou, que foi a Embarcadero. A gente não sabe até quando o Delphi vai viver bem. Por conta disso, a gente já escreveu o Maker utilizando o próprio Maker. Ok? Mais dúvidas? Quando não tem dúvidas assim, gente, ou um produto é muito bom, não é isso? Ou é muito ruim, ou então a gente não entendeu nada do que eu falei aqui. Eu prefiro achar que é muito bom, ok? Eu prefiro achar que é muito bom. Bom, já que não tem dúvida, a gente pode fazer a pausa para o coffee break de vocês, e na volta a gente faz uma apresentação prática aqui. A gente desenvolve a aplicação para vocês verem na prática o Maker funcionando. Aí eu tenho certeza que as dúvidas vão chegar com mais frequência, ok? Vocês querem dizer alguma coisa? Perfeito, bom apetite a todos.